O ano começou e como administrar as finanças. O CRAU irá realizar um curso de finanças baseado em princípios bíblicos. A iniciativa terá temas específicos para mulheres, casais, crianças, empresários e profissionais liberais. Quem vai falar mais para a gente sobre esse assunto muito interessante é Célio Fernando de Souza, coordenador do Ministério de Finanças da Lagoinha. Muito bom dia, Célio. Que bom ter você aqui novamente para nos ensinar cada dia mais da diferença. Curso para mulher é diferente para homem, é diferente para filho, é diferente para casal? A gente tem, na verdade, alguns segmentos que a gente trabalha. E a gente tem um curso geral, que é o curso CRAU, que é para todas as pessoas de todas as idades, né, todos os adultos. Mas nós temos material específico para crianças. Que legal! Material específico para mulheres. Na verdade, é um curso que nós estamos lançando agora. Ele chama Mulher que Prospera, baseado em Provérbios 31. Temos um curso para empresários também, empreendedores, profissionais liberais. E temos um curso específico para tratar a questão dos casais. Como o casal administrar junto as suas finanças. Olha que interessante. Então eu queria que falasse um pouquinho sobre a questão das dívidas. Como administrar isso aí, Célio? Então, nós estamos numa situação financeira aí do país bastante difícil ainda, né? Sim. Esse primeiro semestre de 2017 não deve ser diferente, a crise deve permanecer. Já está se falando aí numa recuperação da economia só para o ano que vem, 2018. Então, assim, nós temos um volume de dívidas muito grande hoje, as famílias muito endividadas, muitas delas, inclusive, afetadas pela questão do desemprego. Então, é muito importante a família sentar junto e, primeira coisa, listar tudo aquilo que está devendo para poder conhecer o tamanho do problema. Esse é um dos primeiros erros que a gente comete. A gente sabe que está endividado, mas não para colocar no papel, para escrever ou para digitar, né? A gente fala muito de colocar no papel, mas muitas vezes a gente não usa o papel mais. Mas enfim, o importante é você pegar tudo aquilo que você está devendo e listar, fazer a soma para você ver o tamanho da dívida que você tem. A partir daí, você vai começar a estabelecer um plano para poder pagar essa dívida. Olha, honestidade, a importância disso diante daquilo que você tem nas mãos. Então, dinheiro é uma coisa que provoca a gente, né? Sim. É uma coisa que chama muita atenção do ser humano. E nós vamos ver que muito dessa crise que nós estamos vivendo agora, ela tem a ver com isso, né? Falta de honestidade nos negócios, na maneira de lidar com os recursos públicos. Olha tudo isso que nós estamos, né, tendo aí agora de situação. Então, assim, a honestidade é algo que Deus requisita de nós na hora que a gente vai lidar com o dinheiro. E a honestidade, ela tem que ser, nós temos que ser 100% honestos. Não adianta ser um pouco honesto, não existe isso. A gente tem que procurar lidar com o dinheiro da forma que Deus quer. E quando a gente é honesto, quando a gente lida com o dinheiro de forma correta, nós estamos dizendo para Deus que nós confiamos na provisão dele. Porque muitas vezes o desonesto, ele está fazendo alguma coisa em detrimento do próximo, porque ou ele acha que Deus não é suficiente para prover suas necessidades, ou porque na verdade ele não ama o próximo mesmo e ele quer levar vantagem sobre o outro. Então, honestidade é algo que Deus requer de nós na administração financeira. Quando você fala honestidade, eu fiquei pensando, requer em tudo e até quando você vai compartilhar com o outro. Sim. Você ser honesto com relação aos erros, às falhas, às vezes a dívida. Vamos ser honestos. Nós administramos mal, nós fizemos da maneira errada, então nós estamos tendo consequências de uma má administração. Isso faz diferença, né, Célio, para enxergar a situação. Faz diferença, inclusive não ser honesto. Não fica culpando um ao outro, não fica... Sim, inclusive ser honesto em família, né? O marido com a esposa com o marido, a respeito da situação financeira, se estiver acontecendo algum problema mais grave, não ficar escondendo, mas procurar compartilhar e buscar ajuda. Ser honesto com os filhos também, né? Falar de forma franca. Isso. É lógico que cada faixa etária você tem uma maneira de abordar. Você não vai chegar para uma criança muito pequena e colocar sobre ela, por exemplo, um peso de uma situação financeira difícil que a família esteja passando. Mas pelo menos expor a situação. Olha, papai e mamãe estão passando um momento difícil, a gente não tem mais a condição de estar comprando as coisas que você pede o tempo todo, então nós vamos precisar de um tempo para poder colocar as coisas no lugar. Mas nós queremos que você saiba disso também, que você inclusive ore conosco para que Deus nos ajude a colocar tudo no lugar. Isso faz toda a diferença, Faz toda a diferença. E alivia a carga do pai e da mãe. Você imagina, o que é um pai e uma mãe
tentando esconder dos filhos, filho adolescente, por exemplo, né? Eu não vou contar para o meu filho adolescente que nós estamos com um problema financeiro. O que vai acontecer? A gente sabe que filho adolescente demanda muito, né, dinheiro, né? Demanda muito investimento dos pais. Sim. Ele vai continuar demandando da mesma forma, ele não sabe o que está acontecendo. Sim. E às vezes ele vai ficar com raiva, meu pai não quer me dar, minha mãe não quer me dar, vai tirar as conclusões erradas. Exatamente. E outra coisa importante, né? Os filhos eles têm que saber e eles têm que experimentar também os momentos difíceis, porque a vida, ela não é sempre o tempo todo um mar de rosas, né? A gente passa por dificuldades, passa por momentos de aflição, passa por reveses. Então os filhos têm que experimentar isso também para saber que essas situações elas ocorrem, mas que sempre há uma saída, né? E aprender com isso, com esse processo de saída. Com relação, como ajudar esse trabalho que vocês fazem com o filho? O pai ensinando o filho nessa questão dos recursos, do gasto? Então, nós temos cursos voltados especificamente para crianças. E vou falar uma coisa para você, os pais investem muito pouco nisso. Deveriam investir bastante, porque se o filho começa a conhecer a maneira correta de aplicar o dinheiro, ele é mais um dentro de casa a somar nessa boa administração e, ao mesmo tempo, ele tira a pressão sobre os pais de ficar o tempo todo querendo dinheiro, exigindo dinheiro. Então, os pais deveriam de investir. Nós temos turmas aí de, por exemplo, de 8 a 12 anos de idade, né? Nesse período, as crianças já começam a aprender a fazer um orçamento, a importância do dinheiro, a importância do trabalho, a questão da honestidade também, né? A questão de fugir das dívidas. Nesse período, ela já começa a aprender isso tudo. Então, quanto seria importante o pai investir para que a criança, a partir desse momento, ela começasse a receber esse modelo de administração financeira. É muito comum, quando a gente está lidando com o adulto chegar e falar assim, puxa vida, se eu tivesse aprendido isso quando era mais novo, né? Mas muitas vezes ele não está dando oportunidade ao filho de aprender. Então nós temos um curso que ele é voltado especificamente para a criança, para que ela aprenda. Mas muitas das vezes, sabe o que nós temos feito? Nós temos ido atrás dos pais para colocar os filhos para aprender, ao invés dos pais virem atrás de nós para colocar os filhos para aprender. Então os pais não têm essa visão, eles têm que entender e ter essa visão. É importante, a administração financeira é algo que se aprende desde pequeno. Eu queria também perguntar sobre a importância do trabalho, isso inserido na vida da família. Então, trabalho é a nossa fonte de sustento, né? Uma das coisas que a gente verifica é que muitas pessoas têm uma relação com o trabalho que não é uma relação muito sadia. As pessoas às vezes trabalham apenas para se sustentar, né? Às vezes elas não estão realizadas naquilo que estão fazendo. Não tem prazer naquilo que elas fazem. Não tem prazer naquilo que eles estão fazendo. Inclusive tem gente que associa o trabalho, acha que o trabalho é maldição. Né? O trabalho só surgiu depois que o homem pecou. Aí Deus mandou e falou assim, não, você vai trabalhar e vai ganhar o sustento pelo suor do seu rosto. Então aquilo é maldição, Deus amaldiçoa, não é não. O trabalho ele existe antes do pecado. Né? Antes do pecado, Deus já tinha dito ao homem que ele ia guardar e ele ia cultivar o jardim. Então o trabalho é algo que acrescenta ao ser humano realmente uma realização. Então as pessoas elas têm que buscar realmente algo que possa fazer sentido para elas, que possa trazer significado para elas. Mas ela, estando onde estiver, fazendo o trabalho que estiver, se hoje a pessoa ela está dedicada a um trabalho que ela não gosta muito, o que ela tem que fazer? Elaborar um plano. Se qualificar, buscar uma outra oportunidade, né? Fazer com que isso aconteça, trabalhar, investir, estudar. Mas durante o tempo em que você estiver trabalhando, não importa se você gosta ou não daquilo que você está fazendo, dedique-se ao máximo, né? O trabalho é uma forma de honrar a Deus. Então nós devemos nos dedicar na medida em que nós estamos desempenhando uma função que pode glorificar o Senhor. Nesse curso também trabalha sobre essas questões de investimento, qual a melhor maneira de usar aquilo que você tem? Porque às vezes as pessoas têm muito medo de investir também. É verdade. Na verdade, assim... Ou não sabe como, né, investir. Investir como? A gente não entra de uma forma profunda nessa questão de investimento, mas a gente passa por ela de uma forma mais geral. O primeiro ponto é o seguinte, você tem que sair da dívida para se tornar um investidor, né? Quer dizer, não é possível você ficar fazendo investimento tendo dívida, até porque aquilo que o investimento paga em termos de juros é muito menor do que aquilo que a dívida tira de você, né? Os juros são muito maiores na dívida. Então você tem que aprender a começar a organizar a sua vida financeira para você poder sair das dívidas e a partir do momento que você começa a sair das dívidas, aí você vai se tornando um poupador, você vai se tornando um investidor.
Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que para chegar nesse estágio de ser um investidor, ela tem que organizar a sua vida financeira e sair das dívidas. Agora, tão logo ela sair das dívidas, ela tem que começar a poupar. O brasileiro ele não tem muito costume de poupar, né? Nós temos muito mais o costume de buscar o crédito, Sim. de fazer a dívida, de fazer o financiamento, de pagar juros para comprar alguma coisa, do que o de poupar. Nós temos que aprender que os juros ele pode trabalhar em nosso favor. Sim. Ainda que, como eu falei, o juro da dívida, muitas das vezes, do financiamento, ele seja muito mais alto do que o juro do investimento, mas nós temos que fazer os juros trabalhar a nosso favor. Então, tem duas questões cruciais aí no investimento: tempo e aplicação dos juros, né? Juros acumulados que, associado ao tempo, eles vão fazendo o nosso valor render bastante, nosso dinheiro que nós estamos empregando render bastante. Então, a poupança é uma coisa que ela tem que começar, quanto mais cedo você começar, melhor. Se você poupar durante 10 anos, é válido, mas se você poupar durante a vida, durante 20, 30 anos, então, por isso também é importante começar a ensinar os filhos desde cedo. Sim. Né? Inclusive, o pai, de repente, já começar a fazer uma poupança para o filho desde cedo, né? Projetando uma faculdade, né? Ou talvez a compra de um imóvel no futuro. Então, o investimento ele é muito importante na nossa vida. Nós temos que sair de devedores para poupadores e investidores. Quero agradecer imensamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.